Muito bom dia, meus amigos, que Deus abençoe, ou melhor, faça de cada um de vocês a própria bênção, porque esta é a vontade de Deus para a vida sua, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Que cada um seja a própria bênção para que Ele, Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado, santificado na vida de cada um de nós, através do jorrar do Espírito Santo através de nós. Mas eu estava falando ontem sobre a boa consciência, a fé e a boa consciência. Você sabe que o segredo da fé, o grande segredo da fé é a comunhão que você tem com Deus. A fé que faz se comunicar, a gente comunicar com Deus. A fé é o meio de comunicação entre você e Deus. Agora, ela te dá acesso às bênçãos de Deus, os favores de Deus, a cura, a libertação, os milagres de Deus acontecem por meio da fé. Agora, o difícil é manter essa fé, porque há momentos na vida da gente que a gente está com a fé à flor da pele, mas há momentos que a fé parece que desapareceu. Não é isso que acontece com você? Isso acontece com todos nós, isso é normal, isso é comum. Parece que a fé é uma onda, né, que vem e vai, vem e vai. Então, o segredo para se manter a fé em dia, constante, e estar em dia com Deus, é justamente a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, você manter-se longe do pecado. O pecado faz com que a pessoa perca a boa consciência. Uma vez que ela perde a boa consciência, então a sua fé fica neutralizada. Por exemplo, se eu cometo um pecado, imediatamente a minha consciência, a minha boa consciência começa a latejar, me acusar que eu estou em pecado, ou que eu fiz, que eu cometi o pecado. Logo, diante daquela acusação, a minha fé fica neutralizada. É assim que funciona. Entende o que eu estou falando? Agora, para que eu possa manter a minha fé em dia, minha comunhão com Deus em dia, minha comunicação com Ele aberta, direta, sem intermediários, eu tenho que manter a minha boa consciência. Para que eu possa manter a minha boa consciência, eu tenho que viver afastado do pecado. Aí você vai dizer assim, mas ô bispo, como é que pode? Todos nós somos humanos, todos nós erramos, todos nós pecamos, é ou não é? A gente não peca às vezes com a boca, mas peca com os olhos, não peca com os olhos, peca com os pensamentos, com atitudes, etc, etc. Então, como é que a gente pode manter-se, digamos assim, perfeito, com a consciência perfeita? Você tem que entender que a fé, você sabe, a fé precisa da boa consciência, mas a boa consciência precisa que você mantenha-se afastado do pecado. Mas o pecado nos assedia toda hora, todo momento, todo instante, todos nós falhamos. Então, você tem que entender também que uma vez você pecando, você tem que confessar imediatamente, você tem que se livrar desse pecado, que é confessando a Jesus. Ó, meu Senhor, me perdoe, eu pequei, eu errei, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu pensei o que eu não deveria ter pensado, eu condenei, enfim. Quando a gente se livra daquele pecado através do arrependimento, com confissão, então nós ficamos livres do pecado. Porque está escrito que se confessardes os vossos pecados,
Deus é fiel para nos perdoar. O problema é que as pessoas normalmente vivem no pecado. Então aí é que está o grande problema, a grande, digamos, a grande barreira para o desenvolvimento da fé. A pessoa não só peca, mas ela vive no pecado. Aí a fé dela fica neutralizada. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, uma coisa é você pecar, você errar, falhar, e você considerar isso e pedir perdão, e Deus perdoa na hora, se houver arrependimento sincero, etc. Outra coisa é viver no pecado. Então a pessoa vive no pecado, ela vive na mentira, ela vive no roubo, ela vive na corrupção, ela vive no adultério, ela vive uma vida pecaminosa. Então essa pessoa tem a sua fé neutralizada, impedida de trazer os benefícios. Para que ela possa ter proveito, para que ela possa aproveitar a sua fé, ela primeiro tem que se livrar do pecado. E isso, obviamente, ela tem que entregar sua vida para Jesus, pedir perdão, se converter dos seus pecados, mudar de atitude, se arrepender. Então ela deixa os seus pecados, ela abandona os seus pecados. Não importa se ela é a maior bandida da face da terra, mas se ela confessa o seu pecado, ela confessa e se arrepende dele, deixa o pecado e começa a viver uma vida reta, então o Senhor Jesus a lava com o seu sangue, ele purifica e ela passa a ter uma fé pura, com a consciência boa. E, obviamente, vai tirar os benefícios dessa fé. Então, minha amiga e meu amigo, quando a gente fala em fé, normalmente as pessoas ligam a fé com a religião ou religiosidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fé tem a ver sua comunicação pessoal com Deus. Você e Deus, Deus e você. Isso que se chama fé. E para que você tenha essa comunicação direta com Deus, você tem que estar de bem com ele, quer dizer, você tem que estar vivendo na justiça, quer dizer, vivendo longe do pecado, vivendo uma vida reta, correta, uma vida de que a consciência não tem nada que lhe acuse. Aí sim, você passa a ter uma fé pura e essa fé lhe dá acesso à presença de Deus e, consequentemente, os seus favores. Então, o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo o seguinte: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, quer dizer, rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo tomou a decisão de entregar a Satanás aquelas pessoas que se corromperam e não quiseram se arrepender. Então, minha amiga, meu amigo, a fé e a boa consciência caminham juntas, é um casamento perfeito. Se por acaso a boa consciência falta, então vai faltar a fé. Se por acaso há boa consciência, há boa fé. E tudo é possível para aquele que crê e é o que agrada a Deus. A boa fé. A fé com boa consciência. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.